Meus amados, eu cumprimento a todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou de volta para meditarmos juntos em uma palavra de Deus que está no livro de Romanos, capítulo de número 4, a partir do verso 1. Capítulo 4, a partir do verso 1 do livro de Romanos. Quero te convidar para você ficar comigo até o final desse vídeo e durante o percurso do vídeo. Se inscreva, dá o seu like e faça seu comentário. Não deixe de compartilhar esse vídeo para outras pessoas, irmão, para que eles também aprendam a palavra do Senhor. Paulo ensinando a igreja aos romanos que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Abraão, antes de conhecer a circuncisão, Abraão não conheceu a lei como os seus irmãos depois dele, depois de muitos e muitos anos, vieram conhecer a lei escrita numa tábua de pedra que teria de ser cumprida. A circuncisão ele conheceu 24 anos depois que ele tinha conhecido e entendido a respeito da fé. Porque antes dele ter um encontro com Deus e Deus falar com ele, e ele crer, antes ele era um pagão, vivia no meio da idolatria e do pecado. Eu acredito que Deus já tinha um particular na vida dele, porque ele era um cara diferenciado. Ele era uma pessoa que não praticava a mesma idolatria que o pai dele praticava, mas eu acredito que ele era idólatra, porque ele trabalhava com o pai dele e ajudava o pai dele nas obras de fabricação de ídolos e outras coisas, outras imagens, e ele acabava participando do mesmo pecado. E nós vemos que Deus chamou ele. Ele falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do meio do seu povo, para uma terra que eu te mostrarei. Deus aqui já estava fazendo uma chamada, realizando uma chamada na vida desse homem. Porque ele era o melhor do meio daquele povo pagão e ímpio dos seus dias. E Deus chamou ele, mas precisava trabalhar na vida dele. Chamou, mandou que ele saísse, abandonasse a família, fosse embora somente com a sua esposa e o que ele possuía, os seus pertences. E nessa viagem ele levou o seu sobrinho com ele, mas ele fez por fé. Ele fez por fé. Ele creu. Deus falou com ele e ele creu. Entendeu? Não é diferente nos dias que estamos vivendo. Jesus, ele não veio aqui nos chamar
ou convidar alguém porque tem boas obras. Ele veio convidar pecadores. Quando o homem abre o coração e acredita na mensagem de Jesus e aceita-o como Salvador, o Espírito Eterno vai começar a trabalhar na vida dele, fazendo uma mudança radical na vida dele. Não porque o homem é capaz de mudar, mas o Espírito Santo é que muda, é que transforma, é que fala, é que regenera o homem, tira ele dos seus pecados para uma vida nova na presença de Deus. Não que ele vai ficar livre de pecado, porque enquanto estivermos dentro dessa matéria, somos sujeitos a pecar. Mas dentro do nosso coração tem que ter algo especial, em particular, que é a confiança, é o crer, é o acreditar que Jesus tem poder de mudar a nossa vida da água para o vinho. Que ele tem poder de dirigir os nossos passos na sua presença. Porque o crer é a coisa mais importante da vida de uma pessoa. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que a gente não vê. Porque nós não somos salvos por aquilo que vemos ou praticamos. Nós somos salvos por aquilo que não vemos e nem praticamos. Porque nós somos salvos pela fé. Então, a Bíblia diz assim: que diremos por ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Seria muito bom se nós tivéssemos conhecido Abraão. Porque Abraão foi justificado. Por quê? Olha bem, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ninguém pode se gloriar porque pratica obras e achar que ele vai ser salvo somente porque está praticando obras. Isso que eu quero dizer para você. Agora, por que o cristão que creu em Jesus, por que o cristão que acreditou em Jesus e tem fé em Jesus Cristo e acredita que a salvação é pela fé, ele faz boas obras? Ele faz boas obras porque não tem como um cristão que diz que tem fé, não tem como ninguém dizer que tem fé, que acredita no Filho de Deus, no sacrifício de Jesus, ele ter más obras. Porque as obras hoje, para nós, no cristianismo, que vivemos pela fé, é consequência da fé que temos em Cristo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Ele não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando nós fazemos boas obras, quando nós fugimos do pecado, quando nós fugimos do adultério, quando nós fugimos de matar, de roubar, de mentir, quando nós fazemos essas coisas, nós fazemos porque nós já temos uma vida pautada na fé em Cristo Jesus e entendemos que um cristão não pode participar do mundo e ao mesmo tempo participar das coisas de Deus. Ele não pode viver uma vida carnal, praticando todo tipo de pecado e ao mesmo tempo dizer que tem fé em Deus. Porque a fé
ela está acima das obras. E as obras que nós fazemos por causa da fé que temos em Deus. Então a salvação não é por obra, é por fé. Agora, as obras acompanham o cristão que tem fé. E ele receberá galardão por aquilo que ele faz de boas obras naquele dia, não para ser salvo somente pelas obras, mas ser salvo pela fé que está acima das obras. E essa mesma fé que gera as obras boas que agrada o nosso Deus. Então isso é muito importante nós entendermos isso, irmão. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar. Tem pessoas que se gloriam porque faz boas obras. A nossa igreja é isso, a nossa igreja, a mulher faz isso, o homem faz isso, e nós fazemos isso porque nós queremos ser salvos. Meu Deus, se você for fazer obra ainda para ser salvo, você não está conhecendo a verdadeira palavra de Deus. Ninguém é salvo só porque segue um ritual. Nós temos que ter as obras da fé, que é as obras que Deus deu para o seu povo, mas pela fé. Não que nós vamos fazer ela agora na graça para ser salvo, todo tipo de obra para ser salvo. Não. Nós fazemos obra porque somos salvos, somos libertos e acreditamos em Jesus e entendemos que um cristão não pode viver uma vida com Deus e praticar todo tipo de pecado. E achar que é salvo só porque faz obras. Entendeu? Aí ele está totalmente enganado. Mas aquele que não pratica, porque olha bem o que a palavra diz aqui. Eu vou voltar um pouco atrás, depois nós vamos chegar aqui onde eu entrei agora. Porque Abraão, ele foi justificado, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Se ele se ele se gloriasse por aquilo que ele fazia, pelas obras, ele poderia se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras, creu Abraão, porque a Escritura diz, a Escritura revela, creu Abraão em Deus, ele confiou em Deus, ele acreditou na promessa de Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. Quer dizer, aqui é fé. Ele alcançou misericórdia de Deus pela fé, porque ele creu em Deus. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça. Quem faz obra não vai receber galardão segundo a graça, mas vai receber galardão segundo a dívida. Mas aquele que não pratica obras, aqui nós não estamos falando da obra dos 10 mandamentos. Eu não estou falando aqui da obra de não adulterarás, não matarás, porque isso aí sempre foi pecado, sempre será pecado. Essa lei é a lei que Deus escreveu na pedra. Entendeu? Essa daí tem que ser obedecida, porque um cristão não pode viver pecando. Mas se porventura vieres a cair, não fique prostrado, se levante. Porque se você tiver fé em Cristo, você vai se levantar pela fé. Mas não vai viver a prática do pecado, porque é possível uma pessoa cair num erro, errar. Eu não estou aqui incentivando ninguém a pecar. Eu estou dizendo que o homem nessa matéria é sujeito. Ele tem que vigiar muito e buscar a fé, o dom da fé. Porque a fé
é que remove montanha de pecado, de desobediência, de carnalidade da vida dele. Então nós temos que aprofundar, buscando a fé, para que a nossa fé seja acrescentada, aumentada a cada dia, porque nós sabemos que o mal aumenta a cada dia. E a única forma de confrontar o mal, o espírito do mal, que ataca os cristãos, usando ele através da matéria, da carne, para destruir a sua alma e o seu espírito, é através da fé que nós conseguimos aniquilar o mal, os ataques, as setas do maligno. De outra forma não tem, porque a fé é o firme fundamento, é o firme fundamento de uma casa bem edificada, de uma vida pautada na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, Senhor Jeová. Então nós vemos, ninguém que faz boas obras, qualquer obra, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que o justifica, porque Jesus é o justificador entre Deus e o homem. Mas crendo naquele que o justifica, o ímpio, ele pega o ímpio, justifica ele, através da fé. E a Bíblia diz que a sua fé lhe é imputada como justiça. É o que aconteceu com Abraão. Abraão era idólatra, pagão, mas foi justificado pela fé. É o que a Bíblia fala. Agora, é mito quem fala que quem tem fé não precisa fazer nada. É mito quem diz que quem tem fé em Jesus não precisa praticar mais nada. Ele tem que praticar o que é bom, ele tem que lutar por aquilo que é bom. Ainda que ele tenha alguns deslizes e ele acaba fazendo algumas coisas que não deveria fazer. Mas quando ele erra, o Espírito Santo, a palavra que está dentro dele, que é espiritual, ela acusa ele imediatamente. O Espírito lhe acusa. E quando o Espírito acusa, e o homem sente a acusação e ele se arrepende, e chora, e busca o perdão de Deus, ele alcança misericórdia. Por isso que João falou, filhinho, não pequeis. Mas se alguém pecar, lembre que há um advogado entre você e Deus, Jesus Cristo, o nosso fiel advogado. Não pequeis. Você que está de pé, cuide para que não caia, mas se vieres a cair, não fique prostrado, se levante. Mas essa obra do homem se levantar, do homem se arrepender, é porque ele tem dentro dele a essência, o poder, a glória da palavra de Deus espiritual dentro dele. E ele é acusado pela palavra de Deus. E quando ele se arrepende, ele é perdoado. Então, dá para nós entender muito bem. Agora, se uma pessoa disser ou achar que ele é salvo porque ele tem uma lei ministerial, uma lei na sua igreja que ele congrega, que se ele cortar o cabelo, ele vai para o inferno. Então ele tem que ficar, a mulher tem que ficar com o cabelo grande, porque se ela cortar, ela vai perder a salvação. Tem outros que acham que se ele não praticar alguns atos, ou se ele for fiel em tudo o que a lei diz, e ele aí ele não precisa de fé. Porque tem gente que acredita mais nas coisas que é passado para ele, aquilo que ele pode ver diante dele.
você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer mais isso. Aí ele acha que ele vai ser um cristão pautado naquilo. Ele faz aquilo por uma obrigação, mas ele não faz por fé. Ele tem que ter fé em primeiro plano. Ele tem que ser justificado pela fé para ele poder praticar algumas coisas boas, para receber galardão de Deus naquele dia, por ter sido uma pessoa que se esforçou o máximo para cumprir os mandamentos de Deus, que é agradável ao Senhor. Agora, alguém pode dizer assim, mas foi resumido somente em 2 mandamentos. Foi. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E o segundo, esse é o primeiro, amar a Deus primeiro. Por que Abraão acreditou? Ele ouviu o chamado de Deus, confiou em Deus, porque ele sabia que acima daqueles ídolos que o pai dele fazia, e ele via lá na sua terra, ele sabia que existia alguém muito maior do que tudo isso. Porque quando alguém olha para o céu, vê as estrelas, vê tudo, ele contempla toda a obra da criação, e ele foi um camarada um pouco inteligente, ele sabe que por trás disso aí, alguém construiu isso aí, alguém fez tudo isso. E esse alguém é Deus, e é ele que merece ser adorado e venerado. Então, Abraão alcançou pela fé. Agora, ele fez boas obras, porque veio na sequência, sabe? Que a fé gerou isso. Deus precisava prová-lo de alguma forma. Entendeu? Quando Deus falou, pega o teu filho e vai lá e oferece para mim sacrifício. Para pensar se fosse com você. Mas ele obedeceu a ordem de Deus. Ele fez uma boa obra. Ele levou o filho dele. E ia imolá-lo. Ele ia imolá-lo. Mas Deus não deixou ele imolar Isaac. E Deus tinha preparado um cordeiro preso lá pelo chifre no meio dos arbustos. E ele ofereceu depois em sacrifício. E Abraão fez essa obra porque ele acreditava, ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho, te levantar ele do pó. Ainda depois que ele tivesse morrido, Deus tinha poder de trazer de volta o seu filho. Entendeu? E é isso que Abraão acreditava, não só no filho dele, mas acreditava que as pessoas que viriam depois dele, que ele ia morrer, mas um dia ele ia encontrar a sua descendência que Deus tinha prometido para ele. Muitos iriam morrer, mas iriam ressuscitar. E todos iriam se encontrar e se alegrar junto na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é fé, irmão. E o resto é resto. Então nós vemos que diz aqui, assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, olha bem, Davi declarou, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Quando o homem se arrepende, todos os pecados dele são cobertos e são perdoados. Quando ele se arrepende de todo o coração. Bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado.
Imagina se Deus fosse salvar você olhando somente para o bem que você faz. Será que você seria salvo? Eu pergunto para você. Me responda aqui no comentário. Será que você vai ser salvo por aquilo que só que você faz? Agora eu pergunto, será que você tem fé? Você crê no Filho de Deus? Porque se você estiver fazendo alguma obra boa, você está fazendo porque você crê no Filho de Deus. Agora, se você estiver fazendo sem crer no Filho de Deus, achando que somente as obras que você faz vai te salvar, e você não tem fé no Filho de Deus, porque Jesus é a verdadeira fé, e ele tem que estar dentro de nós. Nós temos que possuí-lo dentro de nós, no nosso templo, nessa morada. Ele tem que morar dentro de nós, junto conosco. Essa fé tem que estar viva dentro de nós. Aí nós conseguimos fazer o bem. Mas fazer o bem não em uma espécie de barganha, fazendo obra para ser salvo. Não, você faz obras porque você já é salvo, porque você tem a verdadeira obra da fé dentro de você, que é aquele que venceu todo o mal, todo o pecado, toda a opressão da carne, venceu o diabo, venceu o inferno, venceu tudo. E pegou os meus pecados e os seus pecados e levou com ele ao Calvário, ao tribunal, e julgou, derramando o seu próprio sangue, para nos dar essa liberdade e avivar essa confiança dentro de nós, que é as obras da fé, praticada não para ser salvo, mas porque já somos salvos em Cristo Jesus pela fé. Agora receberemos galardão feito pelas obras boas que fazemos. É tanto que se o homem só fazer coisa ruim, ele não pode ser salvo porque ele não tem fé. Porque quem tem fé tem uma novidade de vida. Ele tem uma vida transformada. Agora, se engana quem acha que está fazendo todo tipo de coisa errada aí no mundo e vai ser salvo só porque está fazendo obras. Porque tinha um monte de judeu que fazia as obras boas, aparentemente boas. Eles ofereciam sacrifício, eles faziam tudo o que tinha que fazer. Só que era uns cavalão que não tinha amor, não tinha... Sabe? Jesus encontrou gente desse jeito que dizia que obedecia a lei de Moisés. Mas a lei de Cristo é a lei da fé, que está acima de toda a obra que o homem pratica. Mas eu não estou aqui isentando que o homem não possa fazer boas obras, mas ele tem que fazer pela fé, porque ele já é como Abraão, que acreditou antes, 24 anos antes da circuncisão. Abraão já era um servo de Deus, ele já tinha acreditado, ele já tinha fé. A circuncisão veio para Deus fazer uma separação entre o povo dele do povo ímpio. Porque senão ia misturar todo mundo, entendeu? Era uma lei de obediência, uma lei que Deus mandou ser aplicada para um povo separado, zeloso de boas obras. Só que Deus queria que as pessoas fizessem boas obras, igual eu acabei de explicar, para serem abençoados, serem diferentes do mundo, mas eles teriam que ter a fé de Abraão dentro deles. Senão, nada poderia acontecer de bom na vida de um cristão. Um cristão pode ter o objetivo que for, se ele não tiver a fé, a obra dele é em vão. Agora vamos para o texto final para terminar. Vem, pois, essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Aqui que está. A circuncisão
cortar a pele do prepúcio. Mas essa bem-aventurança vem somente pela circuncisão ou pela incircuncisão? Aqui ele estava falando do ritual que era feito na carne, cortando a pele do prepúcio. Mas existe a circuncisão para nós, fisicamente, não vale nada. Mas a incircuncisão, ela vale, porque ela é feita hoje no nosso coração. Entendeu? A nossa circuncisão hoje é no coração. Entendeu? A nossa circuncisão é no coração. Ela não é feita no nosso físico. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Entendeu? Então, a circuncisão fisicamente nada é, mas a circuncisão espiritual no coração é tudo. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Olha bem, como lhe foi imputada? Como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Ele estava na incircuncisão quando ele alcançou essa fé. Depois ele foi circuncidado para dar exemplo aos outros, não porque ele não era salvo, ele já era salvo. Porque ele alcançou 24 anos antes essa fé, essa salvação. Depois que veio a circuncisão. Então, quando ele estava na circuncisão, ele não foi alcançado. Olha bem, Cristo lhe foi, pois, imputada, como lhe foi imputada, como lhe foi imputada, como foi imputada essa fé? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Ele era incircunciso quando foi alcançado. Ele era incircunciso. É igual nós. Cremos em Jesus, entendeu? Na incircuncisão. Hoje nós somos circuncidados no coração e pela fé, a mesma fé do crente Abraão. A mesma fé. Louvado seja o nome do Senhor. E recebeu o sinal da circuncisão, quer dizer, o sinal da circuncisão. Selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. Aqui está falando que ele foi circuncidado por causa que Deus tinha dado uma lei, mas ele já tinha alcançado de Deus essa bênção, essa salvação antes. Por isso que hoje nós somos circuncidados, alcançamos essa bênção no coração. A circuncisão ela não é no físico, mas no coração. Entendeu? Porque Abraão, ele já estava circuncidado no coração. Ele só realizou o ato para uma ordem de Deus, para uma separação do povo de Deus, das demais nações ímpias que tinha, para ter essa separação, um povo adquirido, um povo diferente, um povo zeloso. Hoje nós somos um povo zeloso de boas obras, porque alcançamos a bênção no coração.
Ainda diz aqui, para que fosse pai de todos os que creem. Abraão é nosso pai na fé, estando eles também na incircuncisão. Nós estávamos na incircuncisão, não fomos circuncidados a pele do prepúcio, mas fomos circuncidados no coração. Mas o judeu olha para nós e fala, você não foi circuncidado. Mas nós alcançamos a bênção de Deus no coração, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão. Nós andamos nas pisadas da fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Abraão teve fé na incircuncisão, entendeu? Mas como hoje a circuncisão espiritual, ela não é mais carnal, não precisa mais o homem ser circuncidado ou cortado a pele do seu prepúcio, que é a pele da ponta do órgão genital do homem. Bem explicado para que algumas pessoas que estão ouvindo não conseguiram entender. Então, na verdade, o Senhor cortou, tirou a pele, fez uma limpeza, arrancando tudo que não prestava do nosso coração e fez uma limpeza no nosso coração para a morada do Senhor e do Senhor Jesus e do Senhor Jeová, o Espírito Eterno, pela fé na sua palavra revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor, representada pelo próprio Cristo, porque Cristo é a palavra, é o verbo que encarnou e veio aqui para nos salvar e nos circuncidar espiritualmente para uma nova criatura, no seu nome, usando a mesma fé do crente Abraão. Que Deus abençoe seu coração, fique com esta palavra, se inscreva no canal, dá o seu like e compartilhe o vídeo.